Boa noite a todos. Quero agradecer o convite mais uma vez dessa casa e desejar que um pouquinho da luz do nosso Mestre possa iluminar um pouquinho mais os nossos passos daqui em diante, desde sempre, né? Vim trazer para vocês esse estudo e eu estava agora há pouco aqui pensando o que eu vou falar inicialmente para começar, né, a dar o estudo, assim, a começar a entrar nesse assunto, né? E aí eu pensei o seguinte: você imaginou já que beleza seria se você pudesse voltar no tempo e consertar muitas coisas que hoje você sabe como fazer, mas lá atrás você não sabia como fazer. E aí a gente acabou se danando todo aí, né, como diz o Rodrigues, né? A gente acabou trocando os pés pelas mãos e fazendo coisa que não devia, e a gente acabou se machucando, acabou machucando as outras pessoas também. Que bom seria se a gente tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, lá atrás, né? Muita coisa desagradável seria evitada, né? Então eu pensei nisso e vim trazer isso para vocês hoje. Vim trazer essa oportunidade de que a gente hoje passe a ter conhecimento de algo que, se a gente começar a fazer a partir de hoje, lá na frente a gente não vai ter os arrependimentos que vão ser estudados hoje aqui. Vocês viram que o título do estudo hoje, os 5 maiores arrependimentos de pessoas que estão prestes a morrer. Aí a gente fala em morte, né, desencarne aí, a gente fica meio até assustado, é algo que não é muito agradável de ser falado nem lembrado, porque a gente quer desencarnar velhinho lá, né, com 80, 90 anos, daí para cima, né? Eu mesmo, se eu puder escolher, eu quero ir lá para o 100 lá, imitar o Oscar Niemeyer, esse pessoal aí todo. Então, vamos lá. 5 maiores arrependimentos de pessoas que estão prestes a morrer. Esse estudo é baseado nesse livro chamado Antes de Partir. Quem quiser depois adquirir ele, procure na internet aí, que ele está esgotado já. Essa livraria Saraiva, as outras livrarias por aí estão todas, já venderam tudo, todos os estoques desse livro, dessa enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. A Bronnie Ware, ela é uma enfermeira que trata exclusivamente de pacientes terminais, pessoas que estão próximo do desencarne mesmo. Só que como o livro não é espírita, então eles falam, né, os 5 passos antes da morte, né? A gente fala do desencarne porque a gente sabe que a morte é só do corpo físico, né? Vamos lá. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Kardec faz aos espíritos amigos o seguinte indagação: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí a espiritualidade amiga responde que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, todos nós estamos fadados a isso. Para uns é expiação, para outros provas. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Resumindo, estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para que a gente um dia alcance de fato a perfeição. Então, em busca disso, nós estamos carentes de, primeiramente, 3 premissas que vão ser citadas agora no primeiro dos arrependimentos que esses pacientes terminais relataram a essa enfermeira australiana, a Bronnie Ware. Mas antes, citando Kardec também, na questão 258, fala que quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida, ou seja, nós sabemos o que vai acontecer, e a espiritualidade responde que ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de decisão de mudar as nossas ações. Estamos assim, literalmente com a faca e o queijo na mão.
Só compete a nós tomarmos a decisão, então, de daqui em diante adotarmos novas posturas que vão fazer com que lá na frente a gente não tenha esses dissabores que eu citei anteriormente. Ou seja, nós não vamos ter que passar por certos, podia ter feito diferente, certas reclamações que nós faremos de nós mesmos, porque a gente está com conhecimento hoje aqui. Então, olha que maravilha, você encontrar um estudo feito com muitos pacientes terminais que relatam quais são as suas maiores aflições, aquilo que mais causou sofrimento para eles hoje, não ter vivenciado. E a espiritualidade de Allan Kardec vem dizer para a gente que está na nossa mão. Estamos aqui para sermos perfeitos, para buscar o aperfeiçoamento, e tudo não está escrito. Tudo está propenso a ser modificado, depende do nosso livre-arbítrio, depende da nossa tomada de decisão. Então, a primeira reclamação, o primeiro arrependimento é esse aqui, ó. Eu deveria ter tido coragem de viver a minha própria vida e não viver a vida que os outros esperassem que eu vivesse. Temos 3 premissas para esse tipo de situação. Primeiro, nós buscamos muito a felicidade. Buscamos a felicidade incansavelmente. E às vezes a gente busca a felicidade em coisas que não vão trazer felicidade. Como, por exemplo, a posse material do necessário. A gente não sabe ainda graduar o que é necessário e o que é desnecessário. A gente, às vezes, fica em busca, por exemplo, de conquistar, por exemplo, quando eu vou ser feliz quando eu fizer 18 anos. Aí você faz 18 anos, eu vou ser feliz quando eu terminar a faculdade. Eu vou ser feliz quando eu me formar e depois arrumar um trabalho. Depois eu vou ser feliz quando eu me casar e tiver filhos. E assim a gente vai criando. Eu vou ser feliz quando eu comprar aquela casa que eu sonho, aquele carro, e por aí afora. Então a gente fica sempre buscando algo, sempre a mais. E isso vai impedindo, assim, eu vou ser feliz só ali depois que conseguir outra coisa. E a gente não fica consciente da felicidade do que a gente tem agora, né? Então a gente busca muito. Por exemplo, a gente se ilude muito com propagandas comerciais, que tentam a gente a comprar coisa que a gente não precisa, mas a gente coloca na cabeça que a gente precisa. Quer ver, por exemplo? Quem que não passa de frente de uma loja aí não fica tentado quando ouve falar aquela chamada promoção, pague 1, leve 2. A gente vai lá, corre querer comprar. Isso gera uma ansiedade na gente. A gente tem que estar sempre comprando mais do que a gente precisa, gastando mais do que a gente ganha, gera uma ansiedade, gera uma necessidade falsa de felicidade. A gente acha que quando a gente começa a consumir, começa de maneira muito desordenada, comprar isso, ter aquilo. A gente fica louco quando tem também, só hoje. Promoção é só hoje. Tem a propaganda aí de uma loja, todo domingo à noite, passa, promoção é só amanhã, hein? Só amanhã. Vocês já viram essa? A gente fica desesperado. A gente fica doido para ver o que é que vai ser só amanhã. E às vezes você não está precisando daquilo, mas você vai lá e vê a propaganda, para depois na segunda-feira você correr na loja comprar e parcelar em 20 vezes, lá perder de vista, para comprar algo que você nem precisa. E aquela, primeiro pagamento para 60 dias. É boa, né? Você já pensa no meu checão ali, manda um voador lá para... Nós estamos agora em abril, né? Hoje dia 7 de abril. Mandar um checão lá para o junho. Lá. Nossa, junho já está quase no meio do ano. Daqui a pouco é fim de ano. Eu vou comprar e eu pago depois, nem ligo. Então, tudo isso trabalha em nós o orgulho e a vaidade. Porque a gente fica naquela ansiedade de querer sempre ter o que o outro tem também. Meu cunhado comprou um carro novo lá, parcelou lá em um monte de vezes, está lá com o carro novo, eu também quero. Meu vizinho comprou tal coisa lá na Casa do Bahia, uma televisão lá gigante, lá, vou comprar também quero ter. Então, por exemplo, vocês lembram da propaganda da Sky, que passou tempos atrás, e tinha a Gisele Bündchen? A Gisele Bündchen falava o que no final? Ela falava assim, você sempre na frente. Vocês lembram disso? Quer dizer, quem tem a Sky está sempre na frente. Então aí o que a gente pensa? No nosso subconsciente vem aquela informação assim, poxa, eu quero ficar na frente também. Não quero ficar atrás. Então a gente vai alimentando essa vaidade e esse, de uma certa forma, até um egoísmo, porque a gente fica sempre querendo estar junto, eu quero estar sempre na frente. Aí eu pergunto para vocês, na frente de quem? Na frente de quem nós estamos querendo ficar?
de quem tem uma televisão grande, quem tem um carro novo, de quem tem a Sky, por exemplo. Não estou nem falando mal da Sky, hein, gente? Por favor, quem está assistindo aí, Não estou falando mal da Gisele Bündchen de jeito nenhum. Mas vocês imaginem a Gisele Bündchen, modelo mais bem paga do mundo, ganha milhões para falar aquilo. Vocês imaginam, então, que a Sky está tendo um bom lucro, né? De colocar ela como garota propaganda lá, para poder vender o seu peixe lá. Quer ver outra coisa? Vocês imaginem o Neymar andando de Gol ou não? Imaginaram já? Se vocês viram a propaganda, tinha até na Copa do Mundo aí, né? O Neymar chegando de Gol lá no estádio de futebol, vocês lembram? Vocês imaginaram o Neymar que ganha lá milhões por mês andando de Gol? Quer dizer, é impossível, né? E a Xuxa, então? Usando Monange. Vocês imaginam a Xuxa usando Monange? Vocês imaginam? Não dá para imaginar uma coisa dessa, né? Então são coisas que a gente vai aceitando e isso vai para alimentar o nosso desejo de compra. Então a gente passa a não ter coragem de viver a nossa própria vida, a gente vai sendo induzido, a gente vai sendo levado, sabe, por aquela onda que todo mundo compra, então eu vou comprar também, todo mundo compra o Gol, o Neymar compra, eu também vou comprar. Monange eu não posso comprar porque eu não tenho cabelo, né, para passar Monange. Mas a gente vai naquela, né, vamos sendo induzidos a comprar as coisas, então a gente passa de um determinado momento a descobrir que nós não estamos vivendo a nossa própria vida. E aí a gente vai criando falsos ídolos, ou ídolos que eu diria que não dão exemplo para ninguém. Sem citar nenhum tipo de nome aqui, mas todas as pessoas que hoje em dia são idolatradas na mídia são pessoas normais e muitas delas até muito problemáticas, muitas delas com a vida toda conturbada aí, por viciações e excesso de dinheiro, excesso de poder, excesso de exibição, de exposição na mídia, né? E a gente se esquece então de se espelhar verdadeiramente em quem deveriam ser os nossos ídolos, como por exemplo Jesus, Chico Xavier, o próprio Gandhi, a Madre Teresa, Divaldo Pereira Franco, pessoas que levaram uma vida, eu vou até falar, não vou nem falar das pessoas que estavam entre nós, vamos falar de Jesus, o nosso mestre que veio para nos ensinar a como viver, e a gente não pensa em Jesus em nenhum momento, porque Jesus não ensinou a gente a comprar Gol, a comprar Monange, a comprar nada disso. Jesus ensinou a gente a amar, Ele veio ensinar a gente a ter compreensão, a perdoar, a ser resignado. E isso não dá ibope, isso não faz a gente alimentar esse desejo, então, de copiar alguém. Então, esse primeiro arrependimento, eu acho ele muito profundo, assim, porque se a gente parar para pensar mesmo, nós estamos idolatrando as pessoas erradas. Nós estamos seguindo o caminho que a multidão está indo. Nós estamos fazendo aquilo que antigamente o pessoal falava, ele está andando porque vê os outros andar, sabe? Anda porque vê o outro andar. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida e começar a determinar o que é importante de verdade para a gente. Será que comprar aquele carro lá é necessário mesmo? Você não vai se afundar em dívidas aí? Termina de pagar um carnezinho, lá já entra no outro, você estava ali quase explodindo para pagar aquele cartão lá, ou aquele carnê, depois você vai lá já emenda um no outro, já entra em nova dívida. Hoje em dia está muito na moda trocar de celular, né? O celular não deu nem um ano, ainda está trocando de celular de novo. Às vezes o celular está bom ainda, já quer trocar. Televisão está lá, boa, bonitona, você já quer trocar para uma outra, que tem um lançamento. E isso a mídia vai instigando na gente, eles vão querendo colocar sempre coisas novas, para a gente se sentir sempre atrás. Aí a gente chega um dado momento, a gente percebe que nós estamos ficando para trás. E é uma falsa ilusão essa. Isso não é verdade. Então, primeiro arrependimento, a pessoa pensa, puxa vida, fiz muita coisa que eu não devia ter feito. Eu não precisava ter feito tal coisa. Eu poderia ter levado uma vida mais do meu jeito, e menos do jeito que as pessoas esperavam que eu vivesse. Por exemplo, também, seguir profissões porque o pai quer ou porque a mãe quer, e a pessoa vive uma vida infeliz depois. Não fez aquilo que ela queria fazer, ela fez o que o outro esperava que ela fizesse. Jesus disse uma vez assim, está no Evangelho, cego que conduz cegos, vão todos para o buraco. Então a gente está andando quase que cego. Estamos andando aí junto, uma multidão de cegos, sem saber para onde a gente está indo. E vivendo uma vida que não é a que a gente deseja no fundo do nosso coração.
passando adiante. Segundo arrependimento, não deveria ter trabalhado tanto. Trabalhei muito. Costumeiramente trabalhamos no que não gostamos, visando apenas um lucro, visando apenas o ganho material. Trabalhamos mais do que deveríamos. Ganhamos dinheiro, mas não temos felicidade. Sacrificamos o nosso tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que nós temos. Através do tempo é possível que a gente utilize ele para buscar conhecimento, para buscar convivência familiar, para buscar diversos acontecimentos do nosso cotidiano que não se enquadram no trabalho excessivo. Veja bem, aqui eu até ressalto que não é trabalhar normalmente. Não nos tornemos aí pessoas ociosas, que fiquem aí, trabalham uma vez por semana só, não é isso. Você vê que até na foto mostra o rapaz olhando para aquela pilha de trabalho ali, e o relógio está quase chegando nas 6 horas, lá dá para ver no fundo, lá dá, né? Quer dizer, ele vai acabar levando serviço para casa, vai acabar passando horário, não vai jantar, não vai se alimentar nos horários adequados, isso vai prejudicar a sua saúde. Então a pessoa chega no fim da vida e fala, puxa vida, eu juntei até um patrimônio mais ou menos aí, né, considerável, vai ficar tudo aí. Trabalhei demais, perdi chance de conviver, de ver os meus filhos crescerem, perdi a chance de viajar um pouquinho mais, de visitar um parente, visitar os pais, ou visitar até os filhos, depois você já de uma certa idade, tem os filhos aí que casam e tal, poderia ter ido visitar mais os meus filhos, mas eu fiquei trabalhando, fiquei fazendo outras coisas, fiquei cheio de afazeres aí que eu mesmo criei, eu sou dono do meu livre-arbítrio, ninguém obrigou que eu trabalhasse. Então olhem bem, hein? Nós estamos tendo hoje, espero que todo mundo aqui viva mais 50, 60 anos pelo menos. Estamos tendo hoje a oportunidade de, sabendo disso, começar a aplicar, se quiser, lógico, o livre-arbítrio está aí. Começar a aplicar então esses aconselhamentos, para que quando chegarem o nosso derradeiro momento, o momento do desencarne, da passagem, né, para o mundo espiritual, que a gente não se arrependa. E não chegue do lado de lá, melancólico, entristecido, aborrecido consigo mesmo. Como disse, até os espíritos dizem que, chegado ao mundo espiritual, uma das maiores frustrações que as pessoas têm é a sensação de dever não cumprido, sensação de poderia sempre ter feito um pouco mais. E nesse um pouco mais inclui principalmente isso aqui. Poderia ter trabalhado um pouco menos, ter tido um pouquinho menos de conforto material ou de acúmulo de riquezas, e ter dado mais valor a um passeio de fim de semana. Quantas pessoas não varam a noite, trocam a noite pelo dia, trabalham a madrugada inteira, ou entram no serviço 7 horas da manhã, sai 10 horas da noite. Imagina o desgaste que não faz no corpo físico isso. E o corpo físico ele acaba se desgastando, mas junto com ele vem também o sofrimento do corpo espiritual. Nosso perispírito fica sofrendo também, porque ele fica mergulhado numa ação excessivamente cansativa, que é o trabalho, assim, tudo que é feito demais sai do equilíbrio, né? Então, se você ficar dormindo o dia inteiro, também vai fazer mal. Se você comer o dia inteiro, vai fazer mal. Se você ficar fazendo dieta o dia inteiro, vai te fazer mal. E as pessoas esquecem que trabalhar demais também faz muito mal. Às vezes a pessoa se descobre assim, ó, estou já no fim, não dá mais para voltar atrás, não tenho como voltar atrás, pedir demissão e recomeçar. Não dá mais tempo. Estou aqui no fim, estou aqui nessa cama, sei que estão fazendo medidas paliativas aí, que logo, logo eu vou desencarnar ou vou morrer, né, como está na pesquisa lá. A vida está no fim, não dá para voltar atrás mais. E aí o que acontece? A gente faz o quê? Chega fim de semana, a gente se reúne com quem? Com os amigos do trabalho. Vamos lá, faz o rachinha de futebol, é o churrasquinho. E aí o que rola no meio do assunto lá? Serviço. Você não desconecta do teu trabalho. Fim de semana você está lá. É o bilharzinho, é o futebol, é o churrasquinho, mas está lá com uma rodinha de amigos, segunda-feira que não vão fazer lá naquele trabalho assim, sabe? Quer dizer, você não desliga a mente do teu trabalho. Você não consegue se desvincular. Terceiro arrependimento. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos.
Expressar os meus sentimentos são aqueles que a gente tinha vontade de ter falado e não falou. Gostaria de ter, por exemplo, não guardado mágoa, não guardado ressentimento, ter chegado na pessoa que eventualmente me fez algo que eu não gostei, conversado com ela então. Poderia ter mudado, voltado lá, poderia ter ido lá atrás e ter contado para ela que aquilo me aborreceu, para não ficar com aquela pedra dentro do meu peito. E aí eu não expressei, fiquei com aquilo guardado dentro de mim, não consegui expulsar aquele mal que ficou dentro de mim, porque eu permiti. Fizeram algo que, como diz o professor Rodrigues do Centro, lá do Ailuz, ele fala que todo mal que você sente é problema seu. Ah, mas foi fulano que me fez tal coisa. Tudo bem, ele fez algo não recomendável, mas você pegou e guardou aquela pelota, aquela pedra cheia de pontas e jogou dentro do teu estômago aquilo que você quis. Então as pessoas se arrependem muito disso, não ter tido a coragem de expressar os seus sentimentos, de ir lá e contar, e desabafar, e resolver o problema. O que você está guardado aí, não guarde, vai te fazer mal. Você pode guardar felicidade, bons momentos, você pode guardar boas sensações, pode guardar um desejo de olhar para aquela pessoa que você convive e elogiar ela em pensamento. Olha que maravilha essa pessoa aí, como que eu gosto dela, né? Agora, o contrário, jamais. Não expressei meu sentimento, por exemplo, de indignação, de tristeza, de angústia. Aí a pessoa chega lá, no finzinho lá da vida, não dá para voltar mais atrás. Às vezes aquela pessoa que você guardou uma mágoa, ela já até foi embora antes de você, ou ela está inacessível no momento, e você descobre que você guardou um peso que não era seu. Você carregou algo que não te pertencia. Questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos recomendou que a gente parasse no fim do dia para fazer uma reflexão. É o famoso aforismo, conhece-te a ti mesmo, atribuído a um filósofo grego, que na verdade vem a ser assim, fazer uma reflexão todo dia antes de dormir. O que eu venho fazendo da minha vida? Estou guardando algo que vai me fazer mal? Então, saiba aqui, terceiro arrependimento. Saiba que você deve dar um jeito de eliminar isso o quanto antes. Jogue para fora isso. Converse com alguém, conte o seu problema para um amigo, para uma pessoa próxima, para um familiar, para um irmão, para o seu pai, sua mãe. Se não tiver seu pai, sua mãe, às vezes tem um filho. Conte, resolva esses impasses. Não guarde isso. Passe em revista o que fez no seu dia. Mentalize tudo o que você fez, tudo que você deixou de fazer. Não perca essa chance. Vamos para o quarto? Eu gostaria de ter mantido mais contato com os meus amigos. E aí eu acrescento mais aqui, além dos amigos, isso aí é por minha conta. Gostaria de ter mantido mais contato com os meus familiares também. Quantas pessoas depois não reclamam, puxa vida, não vi meus filhos crescerem, não liguei para os meus amigos porque eu estava trabalhando demais, porque eu estava guardando mágoa demais. Um amigo fez um negocinho desse tamanho, você já não liga para ele mais, você já guarda o ressentimento, às vezes ele nem está sabendo disso. O coitado passa uma vida inteira sem saber que você está magoado com ele. Ou então a gente tem aquela velha desculpa, não vou ligar para ele, ele não liga para mim. Não faça isso. Faça como Jesus ensinou. Se você quer ser feliz, faça o outro feliz primeiro. Se você quer felicidade, descubra uma maneira de tornar os outros felizes, mesmo que eles não façam isso por você. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faça para o outro aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Então as pessoas reclamam do quê? Não deveria ter deixado meus amigos de lado. Aí eu pergunto para vocês e para mim até. Estou sendo um bom amigo? Estou sendo uma pessoa que busca o contato com eles? Eu fico feliz com a felicidade deles? Estou ficando satisfeito de ver eles, por exemplo, se darem bem aí, financeiramente até, de ver eles constituírem família e viajarem, serem felizes, demonstrarem felicidade? Estou sendo um amigo que faz isso? E com os familiares, então?
Estou alimentando picuinhas com familiares? Estou deixando de lado aquele parente, falando aquele lá é um caso difícil demais, caso complicado. Quantas vezes a gente não pensa num parente que é difícil, e se você for fazer uma pesquisa com ele, ele vai pensar a mesma coisa de você, ele vai te dizer o mesmo, ele também é difícil lá. O sujeito lá que fala que eu sou difícil, né? Ele é mais difícil que eu 10 vezes. Se a gente tem mania de deixar parente de lado, sabendo das múltiplas existências, sabendo do nosso convívio, sabendo que a gente vem junto, não é por acaso, você vai querer mesmo postergar isso? Vai querer manter aquela inimizade com o teu cunhado, com a tua sogra, com o teu irmão, com o teu pai, com a tua mãe? Vai querer alimentar isso para depois, numa próxima oportunidade, você ter que vir mais grudado com ele ainda e vai ser mais difícil ainda a convivência? Será que não vale a pena a gente então manter mais contato com os amigos, com os familiares? Eu imagino que desencarnar não deve ser algo muito fácil. Segundo a espiritualidade diz, que é mais difícil a gente encarnar aqui, né? O momento da concepção, do nascimento aqui, diz que é mais complicado. Mas como eu não lembro da minha última desencarnação, eu imagino que quando eu chegar do lado de lá, eu vou precisar de ajuda, né? Alguém vai ter que vir me buscar, me conduzir, me tranquilizar. Ó, calma aí que você passou para o lado de cá. Vem cá que nós vamos te auxiliar. Então eu vou gostar muito se quando eu desencarnar tiver pelo menos um lá para me socorrer, né? E da mesma forma que a gente forma amigos do lado de cá, nós formamos do lado de lá também. Tem aqueles que já desencarnaram antes de nós, tem aqueles que nós convivemos em encarnações passadas. Então são muitos que nós nutrimos essa fraternidade, que quanto mais a gente nutrir essa fraternidade por muitas pessoas, menos sozinho a gente vai ficar. Tanto aqui encarnado, quanto depois no mundo espiritual. Vocês imaginaram já como é que vai ser o dia que vocês desencarnarem? A gente não para pensar nessas coisas, né? A gente pensa no hoje aqui, trabalhar, tal, comprar as coisas no shopping, tal, familiar problema lá, deixa ele de lado, eu vou viver minha vida, vou cuidar da minha vida, vou ganhar meu dinheiro e tal. A gente leva uma vida assim. A gente vive nesse automatismo, como diz o primeiro arrependimento lá. Nós vivemos uma vida que as pessoas querem que a gente viva. Nós vivemos de maneira, assim, quase que se soltar a gente na banguela, a gente vai sozinho, a gente nem pensa, assim, quase que no piloto automático. E a gente não para pensar nisso. E aí a pessoa chega no finzinho da vida, está lá. Puxa vida, eu queria tanto ter tido mais contato com os meus amigos. Hoje, por exemplo, poderia estar com a minha cama aqui rodeada de amigos, me saudando, ou me vindo trazer um conforto, vindo trazer um abraço, um gesto de carinho, qualquer que seja. Vindo até se despedir de mim, por que não? Ou vindo aí carregar depois aí, até o meu caixão, né? Vamos precisar de gente para carregar o nosso caixão. Quem que irá nos ajudar quando a gente chegar do lado de lá? Com certeza são aqueles que nós nutrimos carinho nessa e nas outras existências que nós tivemos. E o quinto arrependimento? Quinto e último. Eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Olha só, hein? Eu gostaria de ter permitido que eu fosse mais feliz. Olha bem, não é assim, eu gostaria que as pessoas tivessem me deixado de ser mais feliz. Não. Tudo sou eu. Quem paga o nosso salário, todos os dias, ao fim do dia, somos nós mesmos. O salário que eu digo é a satisfação de ter vivido momentos agradáveis que a gente mesmo programou. Mas minha vida é difícil demais, você não sabe da minha vida, você está falando isso aí, você não conhece o problema que eu tenho lá em casa, você não faz ideia dos problemas que eu tenho, isso, aquilo. Realmente, quanto mais problemas, mais oportunidade de crescimento a gente tem. A partir do momento que a gente sabe que nós estamos nesse mundo, nenhum de nós está desamparado pelo olhar divino e que não cai uma folha de uma árvore sem que o Criador tenha o conhecimento, disse Jesus. Então, baseado nisso, estamos todos nós passando pelos problemas mais propensos para que a gente se desenvolva melhor. Então, todos os problemas que nós passamos são para nos modelar. Quer ver um exemplo? Eu não estou sendo feliz porque o meu parente lá na minha casa deixa a toalha molhada em cima da cama. Mas aí que está. Sou eu que não estou ficando feliz ou é ele que está me fazendo infeliz?
Será que você não poderia, por exemplo, ver a toalha molhada em cima da cama e não se aborrecer tanto? Ou ir lá tirar a toalha, ou ir lá pedir para ele tirar a toalha, sem ficar tão enfurecido? Você vai chegar um momento no fim da sua vida, você vai falar assim, puxa vida, por que eu fui ligar para tantos detalhes assim tão insignificantes? Por que eu fui pegar no pé do cara que deixou a toalha? Por que eu fui pegar no pé do jeito que o outro escova os dentes? Por que eu fui pegar no pé do jeito que o outro põe o rolo do papel higiênico lá, se é virado para baixo onde sai o papel, se é virado para o outro lado? Tem gente que briga por isso. Tem marido que briga com a mulher porque a mulher não pôs os chinelos dele alinhados ali assim, um do ladinho do outro. E aí você vive uma vida amargurada, faz tua mulher infeliz, você fica produzindo ácido no seu estômago, que você está sempre irritado. Aí você tem azia, má digestão, refluxo e por aí afora. E aí chega lá no fim e você fala, nossa, mas que besta que eu era, hein? Para que eu fui ligar para aquilo? Qual a necessidade do chinelo ficar grudado no outro lá? Deixa o chinelo lá no teto, se alguém jogar lá no quintal, lá, não estou nem aí. Ah, e se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. É essa a sensação que a gente tem. Poderia ter feito algo diferente. Eu poderia ter sido mais flexível. Poderia ter pegado menos no pé dos outros. Poderia ser menos ranzinza, menos chato. Eu poderia ter me deixado ser mais feliz. Deixado os outros se desenvolverem de acordo com a evolução de cada um. Como é que eu posso esperar que o sujeito, ou fulano, ou ciclano, ou meu irmão, ou meu pai, como é que eu posso esperar que ele pense igual eu? Como é que eu posso esperar isso? Se nós somos únicos, não tem nenhuma pessoa nesse mundo que parece sequer com a outra. Tem os que parecem muito, assim, visualmente, mas geneticamente somos todos muito diferentes. Como é que eu posso esperar que as pessoas convivem comigo, têm sua história de vida diferente, têm a sua criação diferente, têm o seu modo de pensar diferente? Como que eu posso esperar que a pessoa faça aquilo que eu acho correto? Olha lá, ó. Vai ser infeliz. Vai ser muito infeliz. Vai chegar no fim, lá, sentadinho lá numa cadeira daquele jeito, num banco de praça, sozinho. Todo mundo olha e fala assim, Deus me livre, chegar perto desse cara aí. Insuportável. Chegar perto dele, já repara que você está com a roupa meio torta, que teu sapato está furado, que tem uma manga está mais baixa uma que a outra. Quer dizer, o cara crica, o cara é chato demais, vai ficar sozinho. Vai estar lá reclamando para Bruno Ware depois. Não, vocês não vão, porque vocês não moram na Austrália, né? Mas vai estar lá reclamando lá, eu estou sozinho aqui, por que eu não deixei de lado essas picuinhas para eu ser mais feliz? Mesmo que a gente busque ser o que a gente mais quer, nós não vamos conseguir. Nós temos que entender isso. Não é nesse mundo, a felicidade não é nesse mundo. A perfeição não vai ser nesse mundo. Não espere viver num mundo perfeito, onde só existem pessoas imperfeitas, inclusive nós. A gente quer mudar os outros, quer mudar o sistema, quer mudar o mundo, quer mudar o clima, quer mudar o prefeito, quer mudar o presidente, quer mudar tudo, e a gente esquece que a gente pode mudar a nós primeiro. A gente esquece muito disso. A partir do momento que a gente começa a pensar, opa, peraí, o presidente está lá fazendo isso, aquilo, problema dela. Eu estou cá, posso fazer a minha diferença na minha vida, posso revisar o que eu ando falhando, e pode perceber uma coisa, hein? Aquilo que mais irrita a gente é aquilo que mais a gente precisa mudar. Se você se irrita demais, por exemplo, como eu falei o exemplo do chinelo aqui, colocado um do ladinho do outro, é porque você está com um problema grave, que é o chamado perfeccionismo, que muitos acham que é uma qualidade. Fala uma qualidade, eu sou perfeccionista. É um baita de um defeito esse, você vai sofrer demais. Olha, se você for olhar aqui, você vai achar defeitos aqui, mas você vai achar qualidades também. A gente insiste em pegar nos detalhes que podemos considerar como defeito para a gente sofrer. A gente gosta de sofrer. É gostoso ficar observando se o outro está mais gordo do que estava o mês passado. Ô, você engordou, hein? Agora ninguém fala assim, você pode até pensar, não, ele engordou um pouquinho, mas você podia pensar assim, poxa, ele deve estar mais sábio, né? Mês passado para hoje ele aprendeu muita coisa nesses 30 dias aí, né? A gente sempre escolhe o caminho mais doloroso para poder pensar. E principalmente falar para os outros. Quer dizer, contar para os outros, você está mais gordo, você está mais enrugado. Para mim, não sei porquê, o pessoal fala que eu estou sempre mais careca, não sei porquê. Você está mais careca, não sei. De vez em quando eu falo, sério mesmo, não acredito, eu não tinha percebido isso.
E é isso, gente. Estamos com as rédeas da nossa encarnação nas nossas mãos. O mundo está aí com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, para que a gente aprenda a se modelar a eles e um dia alcancemos a perfeição. Como diz a espiritualidade amiga, que todos nós estamos fadados à perfeição. Jesus veio dizer que nós somos deuses. Então, a gente precisa descobrir o Deus que mora dentro de cada um de nós. Cada um aqui presente nessa sala é uma criatura divina. E nós precisamos então enxergar isso em nós e precisamos enxergar isso nos outros. Para a gente parar de criticar os outros, parar de reparar que fulano não é do jeito que eu gostaria. Precisamos trabalhar um pouquinho menos para poder dar mais atenção às coisas do Espírito, ao desenvolvimento da nossa mente, da nossa intelectualidade, da nossa bondade. Precisamos aprimorar o nosso trato com as pessoas, para que de fato elas se tornem agradadas com a nossa presença, cultivar os nossos amigos, nossos familiares, para não chegar no fim da vida e descobrir que nossa vida foi um fracasso, nossa existência foi medíocre. Então o espírito do Dr. Inácio, não sei se vocês têm costume de ler, escreve através do Carlos Bacelli, ele costumeiramente nos conta sobre as sensações, né, do mundo espiritual, porque ele está lá, e ele fala que a maior quantidade de pessoas que chegam lá, extremamente perturbadas, são justamente os espíritas, porque tinham esse conhecimento. Tinham o conhecimento de que deveriam fazer mais pelos outros do que para si mesmos, deveriam ser mais flexíveis, deveriam cuidar mais das coisas do espírito, e se esquecem disso, ou vão vivendo por viver, vão vivendo porque as pessoas desejam que elas façam aquilo, e a pessoa adere, aceita, se deixa levar pela multidão, como eu falei, e aí esses espíritas são os que estão severamente doentes lá no mundo espiritual, frustrados com as próprias decisões, infelizes de ter que recomeçar tudo de novo, sendo que tiveram uma valiosa oportunidade de estar aqui. Eu fico aqui vendo todo mundo sentadinho aqui e me pego pensando o seguinte: vocês imaginaram, cada um de vocês aqui nessa sala, onde vocês estão? Não vou falar nem daqui do centro Joana de Ângeles especificamente. Vou falar do Brasil, do estado de São Paulo, de São José do Rio Preto. E acima de tudo, de serem espíritas, terem um conhecimento cristão na sua mais pura essência. Estamos com literalmente a faca e o queijo na mão, como eu disse no início. Está nas nossas mãos como lidar com a nossa vida, que ela pode sim ser muito feliz. Independente de você ter carro novo, independente de você andar na moda, independente de você ter os ídolos aí que a mídia cria, precisamos lembrar que o nosso ídolo maior é Jesus. Esse que veio com todo o amor trazer esse conhecimento para a gente, lá 2000 anos atrás, e que hoje a gente está tendo a oportunidade de estudar mais a fundo. E quando a gente começar a praticar, espero que eu tenho certeza que muitos aqui já fazem isso, estão aqui só ouvindo algo que já vem fazendo. A felicidade é possível, presente, palpável, está nas nossas mãos. Muito obrigado a todos. Que Jesus ilumine os passos de vocês hoje e sempre. E até uma próxima aí. Obrigado, gente.